Fala, rubro-negras e rubro-negros do meu coração. Vídeo aí já aos 40 minutos do segundo tempo de 2023, né? As últimas possibilidades do Flamengo, quem sabe anunciar mais um jogador, deixar sua torcida ainda mais feliz. Teve aí Nicolás de la Cruz de presente de Natal, então não custa nada ter um presente de Ano Novo também, né? Um Léo Ortiz, que já tem negociação avançada, ou de forma surpreendente o Matias Vinha, que inclusive é pauta no nosso vídeo de hoje, mas ao que tudo indica é uma novela que vai se arrastar até 2024 mesmo. Falaremos também de Luiz Henrique e a sua situação no Real Betis. É um jogador que agrada não só ao Flamengo, mas também ao Fluminense. Renovação de Bruno Henrique e as conversas entre as diretorias de Flamengo e Corinthians sobre aquela possibilidade de alguns dias atrás relacionadas aí à troca de jogadores entre os clubes. Amassa o like, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas e vem com a gente que a pauta aqui agora é Luiz Henrique. Bom, galera, como eu disse para vocês, ele não interessa só ao Flamengo, né? Ele também está no radar do Fluminense, que inclusive é o seu ex-clube, ele é cria de Xerém, tem o Tricolor como clube de coração, então seria aí um dos obstáculos que o Flamengo precisaria superar, caso queira insistir mesmo na negociação do jogador, né? E aí eu digo 2, porque também tem algumas questões relacionadas ao Real Betis. Tá? O Real Betis, apesar do desejo de negociar o jogador já na abertura da janela de transferência europeia, que é em janeiro, e isso aí seria ótimo para o Flamengo, né? Porque o Flamengo também quer jogador para contar já em janeiro, até para que ele participe ali da pré-temporada, consiga se reapresentar junto com o elenco. Então tem esse período de adaptação justamente na pré-temporada. Isso seria ótimo para o Flamengo, só que o Real Betis ele tem interesse em negociá-lo de forma definitiva. E é aí que mora um grande problema entre os dois clubes, né? Assim, entre as questões de interesse. O Real Betis, o interesse dele em negociá-lo definitivo é justamente para liberar um espaço no elenco de jogadores não europeus. Né? Ele tem já 3 jogadores, as 3 vagas estão preenchidas, são inclusive 3 brasileiros, tem o lateral Abner e o atacante William José. Esse atacante, inclusive, é titular absoluto, vive um bom momento no clube, é uma peça inegociável para agora. O lateral também agrada. Então, o Luiz Henrique é tratado pela mídia espanhola como o nome mais negociável desses 3 e é o que já está na barca para ser negociado. Só que o interesse do Real Betis é o acordo definitivo, tá? É a venda. Ele quer tentar recuperar parte do investimento que ele fez aí com o Fluminense lá em 2022 para ter o jogador. Só que o interesse do Flamengo e do Fluminense é pelo empréstimo. O Flamengo até chegou a sinalizar aí com a possibilidade de compra, mas antes, né, o empréstimo ali. Só que é uma possibilidade que realmente não seduz, não agrada os espanhóis, que vão priorizar a todo custo a venda do jogador. Eu acho que eles talvez só abrissem uma exceção em caso de realmente não ter proposta nenhuma. Então, vamos ali olhar as oportunidades de mercado que a gente tem. Só que para o agora, para o Flamengo, é realmente um empréstimo. É o que interessa ao Flamengo. E além da questão do Real Betis, tem a do Fluminense, que a gente já falou aí brevemente. É um jogador que tem extrema identificação com o Tricolor, que é um rival direto do Flamengo, né? Um dos maiores rivais da história do Flamengo. É um cara que é cria, né? Ele foi criado ali nas Laranjeiras, então ele é um moleque de Xerém. É um jogador também que já falou publicamente que jamais defenderia as cores do Flamengo, que não vestiria a camisa do Flamengo, porque ele é fluminense de coração. Então, assim, é um jogador que, cara, ele não fechou a porta, mas ele deixou ela encostadinha, tem só uma brecha ali para o Flamengo. Então, é realmente um cenário difícil, tá, para o Flamengo. Difícil para convencer o Real Betis a abrir mão do desejo de negociar de forma definitiva e também de convencer o jogador. A gente até trouxe aqui em alguns vídeos em dias atrás que o jogador, caso ele tenha o poder ali de optar por qual clube ele quer defender, caso ele retorne ao Brasil, ele vai priorizar o Fluminense. Né? Nessa disputa entre Flamengo e Fluminense, no que depender dele, ele vai tratar o Fluminense como prioridade. E a gente sabe também que o modus operandi do Flamengo é justamente trabalhar com a vontade do jogador, é ter o jogador como um aliado na negociação, o que não aconteceria no caso Luiz Henrique.
Então, cara, é um cenário que vai ficando cada vez mais difícil. O Flamengo ainda também não fez nada oficial em relação ao jogador. Ele está no radar, ele agrada. E agora a gente tem que observar o posicionamento do Flamengo. Se ele vai mesmo investir, se ele vai buscar já um outro nome, vai começar a trabalhar aí para tentar contratar alguém que consiga se apresentar em janeiro, o que o Flamengo vai fazer em relação a isso? Mas o cenário não é muito favorável para o rubro-negro nessa transação específica, que é já um pouquinho diferente do negócio por Matias Vinha, né? Também não é um negócio fácil, isso é importante a gente deixar claro, só que o Flamengo já consegue trabalhar já da forma que se sente mais confortável, né? Tendo ali o desejo do jogador. A gente também falou disso no vídeo de ontem, inclusive, que o Matias Vinha começou já a trabalhar como esse aliado do Flamengo, né, na negociação. Ele já demonstrou interesse em se tornar jogador do Flamengo pelos próximos anos. Nesse caso, o Flamengo quer negociar de forma definitiva. A Roma também quer vender. Então, isso aí está todo mundo alinhado. Ele quer vir para o Flamengo quer negociar definitivo e a Roma quer vender definitivo. Maravilha, tudo alinhado. Só que a Roma, primeiro, vai se manter irredutível na questão da base inicial, tá? Da pedida inicial, perdão, que são os 10 milhões de euros, ali cerca de 53 milhões de reais. A gente disse aí também que o Flamengo tinha oferecido 6 milhões, né? Então, são 4 milhões de euros a menos, é um valor significativo. Então, e aí é uma postura clara do Flamengo, que não deve chegar aos 10 milhões, que o ideal seria realmente a Roma acabar cedendo e diminuindo um pouco essa pedida para eles encontrarem um denominador comum, mas a Roma vai se manter irredutível. E aí quem garantiu isso foi o Thiago Pinto, que é diretor de futebol da Roma, tá? Ele respondeu aí ao contato do jornalista Renan Moura, primeiro falando que não houve nenhuma oferta oficial pelo jogador vinda do Flamengo, ele não tem conhecimento dessa oferta de 6 milhões de euros, e segundo, que a Roma realmente quer 10 milhões e é com isso que ela vai trabalhar, tá? Com essa pedida inicial mesmo, essa base de valor que ela vai trabalhar na negociação envolvendo o Matias Vinha. Então agora do jeito que seduziu o jogador, é conseguir seduzir ali os italianos para tentar chegar nesse denominador comum. Se o Flamengo de fato trabalha ali com a possibilidade de oferecer 6 milhões de euros, isso são 4 milhões a menos. Então, o Flamengo não deve acabar chegando a 10 milhões. O Flamengo deve trabalhar com um pouquinho acima dessa margem. Então, é torcer para que esse desenrolar aconteça, que o jogador, realmente, o desejo do jogador seja peça fundamental, seja uma peça-chave para tudo correr bem para o Flamengo, mas, como eu disse, é uma novela que deve se estender. Essa questão de valores é a parte mais chata da negociação, então deve acabar se arrastando, deve existir aí uma possibilidade também de alguém se deslocar de forma pessoal, né, particular. A gente sabe que o Flamengo gosta de trabalhar assim. Então, vamos observar, tá? Vamos observar. Há um otimismo ainda, tá, para o desfecho positivo, mas, de acordo com o Thiago Pinto, não há nada oficial do Flamengo pelo jogador, essa proposta de 6 milhões pelo menos, e a Roma realmente quer 10 milhões por ele. Ficaremos de olho aí. É uma pedida alta, né? É uma pedida alta, mas também a gente tem que levar em consideração que é uma posição de extrema carência no Flamengo, né? O Flamengo hoje só tem o Ayrton Lucas, de lateral esquerdo de ofício. Então, ou realmente tem otimismo e vai para cima do Matias Vinha, ou é bom já ter um plano B para que o Flamengo não perca muito tempo e consiga ter um jogador à disposição já na reapresentação do elenco, ou no mais tardar para a pré-temporada mesmo, né? Esse é pelo menos o meu desejo, mas eu gosto muito do Matias Vinha, eu queria realmente que fosse ele. Bom, renovação. Falaremos aí agora de Bruno Henrique e a sua renovação. Isso aí tá tudo certo, já tá assinado, não tem como dar para trás, tá? O Bruno Henrique vai ser jogador do Flamengo até dezembro de 2026, só que tem muita gente se perguntando aí sobre o anúncio, né? Porque essa situação já foi resolvida há um tempo considerável, inclusive os clubes ainda, o campeonato ainda estava rolando quando já estava ali para o desfecho positivo, mas até agora o Flamengo não se manifestou de forma pública, né? Não noticiou essa renovação nas redes sociais. E aí a informação do Léo José, o jornalista Léo José, é que há uma discussão interna sobre não fazer esse anúncio de forma pública, sobre não ir às redes sociais para anunciar a renovação do Bruno Henrique, porque o clube teme
uma repercussão negativa. A gente sabe que o nome do Bruno Henrique foi alvo de críticas aí também nessa reta final de campeonato. A gente sabe que muita gente também se opôs à renovação de contrato por 3 anos, até pela idade avançada do jogador. Também ele teve uma queda de rendimento, né, no final da temporada, ele teve um desempenho bem abaixo do que ele apresentou no início, ali, quando ele voltou da lesão. Isso tudo gerou algumas críticas, alguns questionamentos em relação à decisão do Flamengo, e aí a ideia do Flamengo é se preservar disso. Então há um debate interno para que não seja feito esse anúncio. Tá? Eu até trouxe aspas aqui, ó. Aspas. Já foi anunciada internamente, sem grandes formalidades. Fecha aspas. Então, há um entendimento de uma parte ali da cúpula do Flamengo de que esse anúncio já foi feito, todo mundo já está ciente, não há porquê ir nas redes sociais. Ficaremos aguardando, né? Caso o Flamengo anuncie oficialmente essa renovação, obviamente traremos aqui para vocês, não só essa, mas o caso do Everton Ribeiro também, que está indo para os seus últimos dias de Flamengo, então tem pouquíssimos dias, o contrato dele vai até dia 31 de dezembro, tem pouquíssimo tempo para resolver o futuro. Qualquer novidade sobre esses casos de renovações, novidade do Bruno Henrique não, né? Anúncio do Bruno Henrique, novidade do Everton Ribeiro, falaremos aqui com vocês. E por fim, gente, para a gente fechar esse vídeo, Flamengo e Corinthians seguem conversando aí sobre a possibilidade de trocas de jogadores, tá? O Corinthians continua avaliando o nome do Thiago Maia de forma positiva e o Flamengo continua avaliando o nome do Fausto Vera de forma positiva. Só que lá nos primeiros dias, quando essa pauta começou a ganhar corpo, a gente falava da possibilidade de trocas do Flamengo inserir 2 jogadores nessa troca com o Corinthians. Seria o Thiago Maia e o Mateuzinho. Só que como essa pauta esfriou aí por um tempo, né, não foi mais debatida, não foi mais falada e tal, nessa retomada de conversas, o Corinthians já tem negociações avançadas aí por um lateral direito do Estudiantes. Então o Mateuzinho já não é tão atrativo assim para os planejamentos do Corinthians para 2024, né? E aí o Corinthians pediu ao Flamengo que viesse com outro nome na lista para essa troca de jogadores. O Flamengo, por sua vez, né, segundo o All Sports aí, falou que ia conversar com o Tite, com a comissão técnica, e avaliar quais nomes são negociáveis e quais nomes podem ser inseridos nessa lista para que haja essa troca de jogadores entre Flamengo e Corinthians. A gente também noticiou recentemente, né, que o Thiago Maia manifestou aí sobre essa possibilidade de saída do Flamengo. Ele disse que ele quer permanecer, que ele trabalha com essa ideia mesmo de continuar no Flamengo, cumprir o seu contrato no Flamengo, que ele está feliz no Rio de Janeiro, que está tudo bem. A gente sabe também que o Flamengo é o clube de coração dele, então ele deixou claro que ele está feliz e que ele não pretende deixar o clube. Mas o clube avalia com bons olhos essa troca entre ele e o Fausto Vera. Tá? Ele também é um nome super bem avaliado no Corinthians. Só que agora o Flamengo vai voltar para as reuniões com o Tite, avaliar quais são os nomes negociáveis, fazer uma nova lista e apresentar ao Corinthians para ver se essa negociação vai para frente, se avança ou se vai ficar por isso mesmo. Se o Thiago Maia permanece no Flamengo, se o Fausto Vera permanece no Corinthians, enfim. E aí, lógico, também seguiremos monitorando e acompanhando essa nova listagem que o Flamengo deve apresentar para o Corinthians nos próximos dias. Mas, para fechar, eu quero saber de vocês qual seria o nome negociável que vocês colocariam nessa lista aí para apresentar para o time paulista. Eu já acompanhei durante o dia alguns, tem um nome vencendo aí com uma larga vantagem aos demais, mas eu não vou falar aqui para não comprometer o resultado da enquete que eu estou lançando aqui para vocês. Então deixa aqui embaixo qual nome seria negociável para vocês para realizar essa possível troca aí junto com o Thiago Maia. Para quem também não quiser responder aqui, tem live amanhã às 11 horas da manhã, vocês podem falar com a gente no chat. É inclusive um bom debate para o chat. Vou até apresentar isso para a produção amanhã para fazer a enquete lá com vocês, né? Qual nome seria negociável. Mas às 7 horas da manhã também tem notícias com o meu parceiraço Jonas Stelman. E 7 horas da noite, esse rostinho aqui volta para trazer novidades do Flamengo para vocês amanhã, dia 27 de dezembro. Então fiquem com a gente que aqui tem muita coisa de Flamengo.